Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa coluna vertebral. Gente, a nossa coluna ela tem uma importância muito grande para o nosso corpo. Por quê? É ela que suporta todo o peso do nosso corpo, principalmente da parte superior. Ela também favorece com que a gente fique em pé, erecto, a nossa postura. Então é a nossa coluna que nos mantém em pé, literalmente, tá? Outra coisa, a nossa coluna ela é formada por uns ossinhos, né? Então nós temos 26 ossinhos, que são as nossas vértebras, tá? São as vértebras. Nessas vértebras a gente tem os processos espinhosos, que são os ossinhos que ficam assim, ó. Não sei se vocês já repararam. Entre cada vértebra, gente, existe um disco vertebral, né? Esses discos servem para separar um ossinho do outro, uma vértebra da outra, e para ajudar a amortecer os impactos, amortecer a ação do peso, né, na nossa coluna. Outra coisa, nós temos 7 vértebras cervicais. Cervical é aqui, ó, no nosso pescoço, são 7 vértebras. Na região torácica nós temos 12 vértebras. Na lombar nós temos 5 vértebras. E logo abaixo da lombar, nós temos a região sacral e o cóccix. Essas vértebras, na verdade, seriam 5 sacrais e 4 coccigíneas, só que elas se unificaram e formaram um único ossinho. Ele é meio triangularzinho assim, e tem uma pontinha que é o nosso cóccix, tá? Então fica sendo região sacral e o cóccix, que seriam 9 vértebras, tá? Aqui na nossa coluna, gente, além dos discos, né, vertebrais que eu falei para vocês que eles servem para nos proteger dos impactos, para ajudar a aliviar o peso do nosso corpo, eles suportam. Nós temos também, a nossa coluna ela é formada por umas curvinhas, ó, tá? Essas curvinhas são curvinhas fisiológicas, é normal que a gente tenha. E elas servem para nos proteger também dos impactos e para suportar todo o nosso peso. Então elas funcionam como se elas fossem um amortecedor, tá legal? Só que o que acontece? Às vezes acontece da nossa curvinha dar uma aumentadinha de tamanho, né? Por quê? Essas curvinhas, vou voltar aqui que eu esqueci de falar para vocês os nomes que nós damos para essas curvinhas. Quando ela parece um Czinho assim, ó, Czinho para cá, Czinho para direita, Czinho para esquerda, sabe? Ela faz assim, ó, as curvinhas. Quando a abertura desse C está voltado para trás, é chamado de lordose. Quando está voltado para frente, é chamado de cifose. Quando essas curvinhas aumentam de tamanho, a gente tem uma hiperlordose ou uma hipercifose, tá? É porque aconteceu de estar mais aumentada, tá? De estar aumentada essas curvinhas, a gente tem essa deformidade na nossa coluna e isso causa dor. A gente tem também a escoliose. A escoliose costuma acontecer, gente, aqui, ó, na nossa região lombar e na região torácica. A escoliose já é um desvio dessas curvas. Ou às vezes eles vão mais para a direita, ou às vezes vão mais para a esquerda, ou mais para frente, ou mais para trás. Então acontece uma deformação nessas curvas naturais que nós temos na nossa coluna. E isso causa dores, tá? Causa muitas dores. Outra coisa que causa dor na nossa coluna é a hérnia de disco. A hérnia de disco, gente, ela se forma no disco vertebral. Lembra que eu falei, né? Mas tem um gelzinho, né, que está envolvido por um tecido fibrótico, uns anéis fibróticos, e eles protegem que a nossa coluna fique os ossinhos um separado do outro, porque osso com osso, dói, tá? Então, a hérnia de disco é como se ela fosse... não vou desenhar aqui o disco porque eu não sei desenhar, tá? Mas eu vou fazer aqui um quadradinho que é o nosso disco. Aqui a gente tem uma vértebra e aqui a gente tem outra vértebra. Então ele separa uma vértebra da outra. Quando começa a acontecer uma deformidade nesse disco, ó, por exemplo, ele ficou abaulado, ele criou essa deformação, tá vendo que ele fez que ele tem um biquinho? Isso aí, gente, já começa aquelas lombalgias, já começa a dar aquelas dores na coluna. E aí acontece também de se romper. Vai desgastando,
que se rompe. Quando se rompe, aquele gelzinho que eu falei que fica lá dentro, todo protegidinho, ele vai para o meio externo. E aí ele começa a comprimir os nervos, porque aqui na nossa coluna, gente, tem muito nervo, tem muito vaso sanguíneo. Então, essa outra estrutura começa a comprimir, sabe? E causa muitas dores, muito mesmo. E a gente tem que ter cuidado também, porque aqui as nossas vértebras, gente, protegem a nossa medula espinal, ou medula espinhal, tanto faz o nome, tá? Não tô falando errado, não. Tanto faz, espinal ou espinhal. Espinhal é um termo mais antigo e espinal é mais moderno, digamos assim, tá? Então, a nossa medula espinal, ela fica aqui no meio, que é um prolongamento aqui, ó, do nosso encéfalo, tá? Então, ele é um prolongamento. Eu fiz até um desenho aqui, porque depois a gente vai ter uma aulinha de sistema nervoso, onde eu vou passar algumas informações também para vocês. Mas eu quero falar também sobre a nossa costela. As costelas, gente, formam aqui a nossa caixa torácica. E essa caixa torácica, ela protege os nossos pulmões, coração, o rim, tá? Igual os ossinhos daqui da nossa coluna protegem a nossa medula, tá bom? Então, eu tentei passar aqui para vocês um pouquinho, né, sobre as funções e a importância da nossa coluna. Eu espero que você tenha gostado. E se você ficou com alguma dúvida, manda uma mensagem para mim que eu vou te responder com todo carinho. Até lá!